Fadiga constante, ansiedade sem explicação, dificuldade para emagrecer, baixa libido e insônia. Esses sintomas acompanham a maioria das mulheres ao longo da vida e para elas parece normal, mas se trata de um desequilíbrio hormonal. E para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas e mostrar que existe uma saída, um tratamento inovador para acabar com esses sintomas, eu convido a doutora Gisele Teixeira, que já está aqui com a gente no estúdio do Pod, no Pergunte ao Especialista. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao nosso Obrigada, estúdio. obrigada pelo convite. Romo News também, obrigada. Acho que é um assunto super importante da gente conversar aqui, né? Para desmistificar muitas dúvidas de mulheres, né, em diversas fases da vida, né? Constantes, né? Até porque esses sintomas, eles perseguem tanto a mulher que está próximo de menstruar, quanto a mulher que está próxima à menopausa e muitas vezes aquelas que estão em busca do emagrecimento não conseguem emagrecer. Mas, doutora, explica pra gente uma coisa. Em que fase da vida esses sintomas começam a atingir as mulheres? Seria quando elas começam a menstruar ou quando elas estão próximas da menopausa, a partir dos 30 anos? Em que idade eles costumam afetar a vida da mulher? Na verdade, a gente precisa primeiro diferenciar, né, a menopausa do climatério, né, que são dois períodos da vida da mulher que são importantes a gente entender. O climatério, pode acontecer até 10 anos antes da menopausa, que é a parada da menstruação em si. Então, a mulher ela vai parar de menstruar, mas não necessariamente ela precisa fazer essa reposição hormonal, esse equilíbrio hormonal nesse momento. Como a gente falou que é 10 anos antes, ela tem que procurar ajuda muitas vezes a partir de normalmente uns 38 anos, que a média da menopausa brasileira é os 48 É anos, que né? sabe o que acontece? É que a gente sempre fala aqui. A mulher geralmente ela procura ajuda médica especialista quando ela está em duas situações. Uma quando ela não tá menstruando, aí ela, meu Deus, descobre que tá grávida, acaba com desespero ali naquele momento. Ela, não, se eu não tô menstruando, então eu vou procurar ajuda. E quando ela tá próximo da menopausa, que ela começa a ter a baixa libido, ela começa a ficar extremamente ansiosa, estressada, ela disse, não, uma coisa acontecendo aqui pela minha idade, eu acho que eu vou procurar um especialista. Mas eu queria que, doutora, você reforçasse essa questão da busca precoce para aliviar e até acabar com esses sintomas que detonam, né, a vida de qualquer mulher. É o que eu comento muito lá dentro do instituto, né? A gente precisa entender que a mulher ela precisa se auto-observar, se enxergar e não normalizar os sintomas. Às vezes a vida corrida, a gente ser multifuncional ali, estar fazendo várias atividades ao mesmo tempo, a gente vai normalizando sintomas simples, muitas vezes uma insônia, uma irritabilidade, oscilação de humor. Muitas vezes já está relacionado com esse desequilíbrio hormonal. Como eu falei, média 48 anos. Aos 38 anos isso já pode estar apresentando e a mulher não está nem entendendo que possa ser isso. E o método, né, o sync hormonal, justamente é isso. A gente equilibra esses hormônios no momento certo, na fase da vida da mulher, dando o que ela precisa, individualizando cada uma, né? Porque é isso que a gente precisa fazer. Principalmente a gente entender que uma mulher ela não é simplesmente um ovário. A gente tem os hormônios que são produzidos ali no ovário, mas existem vários outros hormônios, vitaminas, minerais, que regulam toda essa produção e que precisa ser avaliada caso a caso. Cada caso é um caso, né? Exatamente. Porque a gente vê, assim, que esses sintomas, eles acabam, tipo assim, influenciando no dia a dia. De que forma eles podem, atrapalhar a vida da mulher? Por exemplo, a mulher com insônia, ela tem baixa produtividade no trabalho, na lida de casa com os filhos, no relacionamento, com a questão da queda da libido, com excesso de ansiedade, com aquela questão do estresse constante, acaba meio que se isolando ali das pessoas. De que forma o desequilíbrio hormonal pode prejudicar a rotina da mulher? Tu falaste alguns sintomas aí, para a gente ter noção, são mais de 76 sintomas Meu que a Deus. menopausa pode apresentar. E todos o que você falou podem ser já sinais dela, e não necessariamente você precisa parar a menstruação para entender que você entrou na menopausa. Começou a sentir esses sintomas, já é o momento de você começar a procurar um especialista. Quando você não dorme, né, você não tem produção de um hormônio fundamental, que é a testosterona. A testosterona ela é um hormônio produzido na madrugada. E aí, quando você não dorme bem, ela não é produzida. Só que a testosterona ela é o hormônio da vitalidade, não é só o hormônio do sexo.
mas é o hormônio da vitalidade, da gente acordar feliz, e ele precisa ser produzido na madrugada para você ter essa produção. Se você já tem insônia, você já tem desequilíbrio hormonal. Se você dorme depois da meia-noite, 11 horas, você já tem desequilíbrio hormonal porque você não está produzindo o hormônio necessário para todo esse desempenho ao longo do dia. Gente, Deus o livre, a gente não dormir direito, tem que trabalhar, tem que estudar, isso, não dá. é. E doutora, explica pra gente assim também a questão da dificuldade para emagrecer. A gente tá naquela era fitness, onde todo mundo quer estar na academia, aí às vezes a pessoa não consegue emagrecer. Aí primeiro ela culpa a nutricionista, depois ela vai querer brigar com o personal, aí depois é a culpa da academia, ou porque ela tá indisciplinada. Em que momento a mulher precisa identificar que isso tá mais relacionado ao desequilíbrio hormonal, né, do próprio corpo, do que a fatores externos? Sim. Lá no Instituto também, a gente procura fazer um serviço de acompanhamento. Onde é que fica, doutor, o seu instituto? Só pra gente... Fica na Dom Romualdo de Seixas, entre Municipalidade e Senador Lemos. É um prédio lá com CP Corporate, o 3º andar. Né? Ah, que Então, legal. é um lugar bem acolhedor, né? A gente recebe muito bem todos os nossos pacientes lá, para realmente buscar essa qualidade de vida. É o que eu prezo, é buscar a qualidade, o melhor grau de qualidade de vida da mulher. E justamente é isso, né? A gente avaliar, a mulher, ela chega lá, o desequilíbrio hormonal, na questão do emagrecimento, ela muitas vezes chega num processo que ela está muito inflamada, que é uma mulher que, quando a gente fala de inflamação, a gente não está falando de febre, vermelhidão, a gente está falando de um corpo que está precisando de ajuda, porque produz muita toxina, que diminui o metabolismo, faz ela ganhar mais peso, faz ela produzir hormônios em menores quantidades, outros em maiores quantidades, e quando a gente recebe essa mulher para a gente equilibrar tudo isso, esse é o primeiro passo. Hormônio é cereja do bolo. A gente nunca começa fazendo um bolo com a cereja. A gente primeiro vai desinflamar, vai ajustar as vitaminas e minerais, vai fazer todo esse equilíbrio primeiro, nutricional junto, para depois colocar a cereja, fazer a reposição hormonal muitas vezes com menos doses hormonais, inclusive, né? Fazer esse equilíbrio primeiro já vai dar várias melhorias na mulher, né? De sintomas da própria libido. Muitas mulheres eu ainda nem coloquei hormônio e já vem no segundo acompanhamento já falando que já melhorou a libido, porque a gente fez os seus hormônios começarem a funcionar com estratégias simples. Você dorme bem? Que horas você dorme? Você está fazendo atividade física, existem valores inegociáveis. Não adianta você vir procurar hormônio se você não faz a sua parte. Você não malha, você não se alimenta bem, se você não dorme bem, vive estressada. Então, a gente tem que entender que tem a nossa parte, né? E é um conjunto, na verdade, né? certeza. Mas assim, doutora, tem um critério de idade para procurar qualquer idade, se sentir algum desses sintomas? Porque, na verdade, não é o sintoma em si, mas é o exagero, não é isso? Sim. Eu tenho, lá dentro do Instituto, a gente tem pacientes de diversas idades. Eu trato tenho pacientes de 12 anos até pacientes 40 a mais. Assim, o meu público maior é muito 40 a mais. Mas as mulheres, né, nessa fase da vida, também na fase que estão menstruando, a gente precisa entender que nós somos cíclicas, né? O mês, pra gente, a gente oscila. Os homens são totalmente equilibrados ali, né? Equilibrados no sentido de produção hormonal ali na testosterona naquele nível. Nós produzimos hormônios de forma oscilante, montanha-russa, né? Nossa, e põe a montanha-russa nisso, porque não existe um período certo. Tem mês que é dia 25, 26, aí no outro mês parece que ele vem descendo a escadinha, aí vem 24, 25. Eu digo, gente, não tem uma data certa. Não, e é o que eu falo, tu nunca vai ter, dificilmente eu encontrei uma paciente no consultório que ela tem, olha, menstruo todo mês, dia 28 de fevereiro, todo dia 28 de fevereiro eu menstruo. Não, porque a menstruação, ela varia com tudo. Varia com o teu exercício físico. Se tu aumentaste de peso, ela pode atrasar. Se você fez um excesso de exercício físico, ela pode atrasar. Eu tô impactada com essa informação do emagrecimento, que tá ligado ao hormônio, né? Total ligado ao hormônio, mas ela também tá ligada à inflamação. A gente não sabe o que come. Muitas vezes a gente está comendo várias coisas aí que intoxicam o nosso corpo e elas fazem um desequilíbrio hormonal de uma forma de não ligar receptor no hormônio, e o hormônio não funciona. Então, às vezes, tu tem hormônio circulando, mas o hormônio não está funcionando porque tu estás inflamada. Gente. E aí, a gente melhorar isso tudo como é que funciona a questão? A gente ficou sabendo que o método SYNC, ele é um método único aqui no estado do Pará. Por quê? Porque ele te proporciona um acompanhamento que ele é diferenciado. Então, como esse método ele vai te auxiliar no dia a dia, melhorar a tua qualidade de vida e trazer esse resultado que a gente quer? Eu não quero mais andar estressada, eu quero emagrecer, eu quero acabar com a insônia, eu quero resolver minha vida. Então, o SYNC hormonal, né, que é esse método que eu criei, é um método primeiramente individualizado. Eu não posso tratar todo mundo em série, achando que ali você está com desequilíbrio hormonal
nutricional, eu vou te dar um hormônio igual a de todo mundo. Não é. Sim. Até porque os hormônios são diferentes, a quantidade de hormônios são diferentes. Então, a individualização é um pilar fundamental para mim. A gente olhar não só os hormônios, mas olhar toda essa parte nutricional. Vitaminas do complexo B, vitamina D, né, os hormônios da tireoide. Muitas mulheres estão ainda sem a sua tireoide otimizada e isso faz o metabolismo não estar legal. É a reclamação da maioria das mulheres, na verdade, que elas têm problemas, né, de tireoide, fazem um exame, identificam e aí percebem, não tô conseguindo emagrecer. Então tem uma proximidade muito grande, né, entre essa questão do desequilíbrio com a tireoide. Tem. Na verdade, a gente não vamos dar toda a responsabilidade para a tireoide, dizendo que 10 quilos de peso é responsável pela tireoide, mas uns 2 quilinhos, 3 quilinhos aí, a gente tem a ação da tireoide aí, né, que é o hormônio do metabolismo. Então ela faz queimar gordura, ela te ajuda nesse processo todo, né, melhora do cabelo, da termorregulação, né, de temperatura. Então, tem o papel da tireoide. E por isso que lá dentro do Instituto é justamente isso. Eu não pude me especializar e olhar só ovário. Não dá para mim. Eu tive que ter aquele olhar mais amplo, né, para a mulher. A gente tem que olhar tireoide, a gente tem que olhar toda essa questão inflamatória, saber de nutrição, para poder a gente guiar essa mulher no caminho que ela vai atingir o grau de qualidade de vida que ela deseja. E doutora, essa questão do desequilíbrio hormonal, ele afeta também a questão da energia, da disposição da mulher? Sim, né? Como a gente estava comentando, a própria testosterona, ela é um hormônio da energia e da disposição. E quando você tem essa dificuldade, a grande maioria das mulheres tem esse desejo sexual hipoativo, né? Que, falando da parte sexual, é a preguiça de começar, do start sexual. Muitas mulheres eu até pergunto, você tá na relação sexual, a coisa vai e flui, mas para começar é igual um carro em ignição, demora. Né? E esse desejo sexual hipoativo é a deficiência da testosterona. E que isso não acomete apenas mulheres na menopausa. É isso que é interessante, né? Porque a testosterona a gente está acostumado a associar a um hormônio exclusivamente masculino. Sim. Esse tratamento, ele inclui também o uso da testosterona? Com certeza. A testosterona é vida para a mulher. É vida. Hormônio masculino, tudo bem, eles têm 25 vezes mais do que testosterona do que a gente. Mas a nossa parcela de testosterona ela é fundamental para o nosso desejo. Ela é fundamental para doenças neurodegenerativas, proteção cardiovascular. Então, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente não está falando apenas desses sintomas aí de melhora de libido e de energia. A gente está falando de diminuição de morbimortalidade. A gente está falando de doenças neurodegenerativas, proteção de Alzheimer, problemas cardiovasculares, né, menor risco de infarto. Então, é uma gama de coisas. É muitas coisas, né? E, doutora, como é que a gente faz, assim, para identificar? Como é que você identifica na clínica aquela paciente que tá com desequilíbrio hormonal? É difícil, assim, tipo, ela chega e começa a contar a vida dela, e você já, acho que eu tenho algum exame específico. Como é que a clínica identifica? Como é que você identifica através do SINC? Bom, a questão da paciente chegar lá comigo, a minha consulta já dura 2 horas. Então, é um momento realmente dela ter tempo, sentar, conversar. E eu também sou psicóloga, porque eu digo que não adianta, não adianta. Eu estou falando da parte fisiológica, mas nós somos corpo, mente e espírito. É verdade. Não adianta, o corpo tá bem, mas o teu espírito não tá alimentado. Você não seria alimentado pela palavra de Deus, por exemplo. Então, a gente tem isso também que olhar para isso ali. A gente não pode culpar simplesmente a fisiologia quando essa mulher tá doente, essa mulher não tem aquele tratamento que deveria ter em casa, né? Quando o psicológico dela tá não ruim, tá abalado, quando o casamento não tá legal, tudo não isso tem afeta, intimidade né? com o teu parceiro. Muitas chegam lá, um dos maiores queixas é falta de libido. A gente vai, começa a conversar e é interessante que as pacientes se abrem comigo na primeira consulta, sabe? Falam realmente o que está acontecendo. A doutora, essa falta de libido, ela não está só relacionada à questão da desequilíbrio hormonal, mas ela também pode ser psicológico. Com toda certeza. Se tu no relacionamento não tá bem, se o teu marido não te trata bem, e isso é verdade, homens, vocês precisam entender. Olha, ela olhou pra câmera, porque o negócio Mas é verdade. séria. A gente precisa entender que o desejo sexual feminino e masculino são diferentes. O desejo sexual masculino, o homem olhou, ele tá pronto. Tá pronto. Nós não. Nosso desejo é um desejo responsivo. A gente precisa de um estímulo externo para o desejo aparecer. Ou seja, ele precisa primeiro aquela conversa, um carinho. Ou às vezes, a gente tem que colocar responsabilidade no sexo também. De aquilo ali ser um papel também nosso no casamento, né, no teu relacionamento, da gente se preparar para o sexo. Eu costumo dar esse conselho, inclusive, dentro do meu consultório, que a gente tem que ter o dia, talvez isso vá até causar algum rebuliço aqui, mas a gente tem que ter o dia, né? Não o dia do sexo na semana. Mas você tem que
marcar o sexo na sua agenda. Que energia você dá pro sexo? Você chega trabalhando, cansada, tem que cuidar de criança, tem que fazer um monte de coisa em casa, tá morta no final do dia e vai querer pensar em sexo dessa tem forma? condições. Não tem. Então, quando a gente marca, não é que vai marcar aquele momento, mas às vezes você se prepara para ao longo da semana inteira, de você dar atenção. Olha, hoje vai ser o dia de eu dar atenção pro meu marido, de eu dar energia para ele, eu vou preparar alguma coisa para ele, na outra semana ele prepara para mim, e a coisa fica mais fluida. Vocês né? estão ouvindo, mulheres? Marquem aí na agenda de vocês, corrida, o dia do sexo, porque tem que ter. Tem que ter. Muito Isso bem. transforma casamentos, viu? Transforma vidas. Transforma vidas. Às vezes, para o homem, não vai ser uma coisa positiva no momento, nesse primeiro momento, mas depois ele vai ver que flui. Agora, eu queria tirar as dúvidas, assim, sobre a questão de como o tratamento do SINC, que ele é um método exclusivo da sua clínica, de que forma ele melhora a saúde do cabelo, a saúde do rosto, a saúde do corpo? Como é que ele vai? É um tratamento a curto, médio, longo prazo? Como é que ele vai tratando a mulher ao longo do tempo? Os hormônios que a gente consegue utilizar nesse método, né, eles são responsáveis pela tonicidade, pela elasticidade da pele, né, o cabelo, pela vitalidade do teu cabelo. Então, quando você repõe o hormônio certo, no momento certo, isso tudo vai melhorando ao longo do tempo. Por isso que, para mim, consulta não é uma vez no ano. Não funciona eu te olhar uma vez no ano, a gente muda de um dia para o outro. Como é que pode a gente querer olhar para uma paciente uma vez no ano, olha, você está bem, está aqui, o seu preventivo está normal, está tudo certo, volta no que vem. Ou, às vezes, ela está doente ali, olhar os exames dela e falar que está tudo normal? Não existe isso. A gente tem que entender que vocês não são exames, né? Nós, mulheres, não somos exames. A gente precisa ser escutada, ser ouvida. E aqueles exames laboratoriais, eles precisam seguir um parâmetro. Às vezes, o seu parâmetro, você precisa estar mais no limite superior da normalidade, diferente da outra paciente, que é mais no meio da normalidade. Então, isso precisa ser avaliado individualmente e ao longo do tempo. E cada consulta, cada acompanhamento, você vai vir com outro nível de consciência. Você vai vir comigo, doutora, agora eu me enxergo. Nossa, estou dormindo muito melhor, só que eu quero acordar agora com um pouco mais de disposição. Eu estou perdendo ainda essa disposição ao longo do dia. Então, o SINC hormonal é justamente isso. É um acompanhamento e coordenação da tua saúde. Né? Eu estou ali não simplesmente para tratar naquele momento. Eu não sou uma médica que tu vai me ver um dia e nunca mais vai me ver. A minha clínica, eu estou ali andando, eu estou conversando. Tá sentindo alguma coisa? Tá diferente? Ela não está nem no consultório comigo. Vou falar para minha enfermeira falar contigo, eu vou querer fazer isso, isso e isso. Então, é esse acompanhamento e a gente escutar a dor do paciente. É uma relação mais humana, né? Muito mais. Que acaba trazendo mais resultados no tratamento geral. Um dos valores do meu instituto é a humanização, né? É a amizade, a gente tem isso. Eu não sou, não tem essa relação médico-paciente tão estreita, não. Para mim, nem funciona isso. Não tem como, né? Não. Aí, assim, o tratamento também com alimentos, ele tem um resultado mais eficaz? Com toda certeza. Dentro do Instituto GT, ele é casado com nutrição. Então, eu tenho uma nutricionista dentro do instituto que acompanha todas as minhas pacientes, mesmo que ela tenha outra nutricionista fora. Então, vocês, tipo assim, trabalham em equipe? Em equipe. São quantas que atuam? Nós, ao todo, somos 10 lá dentro. Nossa. Ainda tem batalhão de mulheres trabalhando. Imagina eu fazendo toda essa avaliação ainda dessas mulheres. Nossa. Aí. Eu digo que dentro tem de uma forma engraçada também, mas a gente tem um calendário lá dentro do instituto com todos os dias das menstruações das minhas colaboradoras. Porque a gente consegue ser mais humana. A gente consegue entender que aquela ali, olha, ela tá na menopausa, não vamos mexer com ela. Não mexe com ela, que ela tá na menopausa, porque o calendário tá exatamente, ali. Ou então ela tá menstruando, tá antes da menstruação, então a gente já entende que ela tá... A gente vê, né, porque geralmente nas empresas a gente tem aquele quadro assim, funcionário do mês. Exatamente. Lá na clínica a data da menstruação e a data da menopausa. Exatamente, e todas são tratadas lá. Todas Isso é ótimo. Tudo que acontece dentro do instituto com as minhas pacientes, eu faço com minhas colaboradoras, todas são cuidadas por mim. Não tem como eu ter uma colaboradora que não tá performando bem se ela tá com todos esses sintomas dentro da minha clínica. Para mim não tem nem a gente começa dentro de casa, né, para chegar lá fora. Assim, eu queria perguntar uma coisa, porque eu sou extremamente medrosa. Fazer tratamento estético, fazer qualquer tipo de tratamento. O tratamento hormonal, ele tem algum risco? Tem alguma contraindicação, assim? Porque, sabe como... Já pensa em câncer. A mulher fica logo desesperada. Digo, meu Deus, eu vou fazer tratamento. Mas será que tem aí um efeito colateralzinho, uma coisinha assim? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo dentro do instituto. Meu né? Deus. O medo, e olha que eu deixei para o final. Não. É o medo, né? Primeiro a gente precisa desmistificar isso, né? Quando a gente fala sobre câncer, existe um estudo feito nos anos 90, a WHI, que nos Estados Unidos
juntaram um grupo de mulheres e usaram um hormônio que não era um hormônio bioidêntico, né? A gente, quando fala de hormônios, de reposição hormonal dentro do Instituto, a gente está falando de hormônios isomoleculares, que são hormônios que conseguiram ser manipulados em laboratório com a mesma estrutura química da nossa, ou seja, a mesma que a gente produzia no ovário. Diferente dos hormônios sintéticos, que são os hormônios que foram feitos nesse estudo. E aí, dentro desse estudo, fizeram usaram esse hormônio, que é um hormônio proveniente de égua prenha, né, que é um hormônio sintético parecido com o nosso, e cortaram o estudo no meio, com um risco relativo muito alto ali, mas que, na verdade, quando a gente ia ver o risco absoluto, eram 8 mulheres a cada 10 mil que tiveram câncer. E aí, colocaram isso aí, falando, ó, causa câncer, e todos os médicos, todo mundo foi levando isso. Nossa. Quando a gente foi aprofundar isso, a gente viu que não era esse resultado. E aí a cancerofobia veio. Então, o que a gente precisa entender? Existem contraindicações absolutas, né? Que uma delas, a gente pode falar que é o câncer em atividade. Quando a gente fala câncer em atividade, é o câncer que a mulher tem. Né? Então, se a mulher teve um câncer de mama, um câncer de endométrio, isso é contraindicação. Agora, se a mãe teve, se a tia teve, a vizinha, a prima, isso não é uma contraindicação absoluta. A gente está falando do risco genético. E quando a gente fala de risco genético, quando a gente usa o hormônio, não vai aumentar o risco genético. Ela está usando o hormônio, o risco genético dela ainda vai permanecer inalterado. Né? Então, contraindicação absoluta, a gente está falando de câncer em atividade, porfiria, que é um problema sanguíneo, hemangiomas, que é tumores cerebrais, a gente tem insuficiência renal e hepática, e lúpus. Essas são contraindicações absolutas. E existem as contraindicações relativas. Então, existem algumas coisas, por exemplo, mulher tabagista que fuma, ela não tem uma contraindicação absoluta, mas é melhor não fazer. Entende? Então, existem essas diferenciações e a gente precisa desmistificar. Mulheres com reposição hormonal, gente, transformam vidas, transformam casamentos. Eu já cansei de receber dentro do consultório mulheres chegando com casamento falido e achando que realmente era porque não gostava mais do marido e porque o que estava precisando era hormônio. Quer dizer que o hormônio, ele é, como eu posso dizer, essa cereja do bolo da vida da mulher. Doutora, para a gente finalizar, como é que o SINC hormonal... queria só reforçar essa questão que a gente já conversou sobre os benefícios, sobre as contraindicações, sobre os sintomas, né, para serem avaliados, mas eu queria reforçar de que forma esse tratamento SINC, ele vai trazer a melhora da qualidade de vida, vai trazer o alcance dos objetivos da mulher ao longo do tratamento. E quanto tempo dura esse tratamento? Existe um tempo mínimo, um tempo máximo? Então, ele vai individualizar o teu tratamento, ele vai entender qual é o teu problema. Se você chega, por exemplo, com excesso de sobrepeso, excesso de peso, a gente vai precisar começar com um emagrecimento, te ajudar nesse processo de emagrecimento, para depois repor o hormônio. Você vai estar em diversas fases da vida. Então, eu estou falando de mulheres na perimenopausa. A gente tem que entender que existem mulheres que têm síndromes ovários policísticos e é desequilíbrio hormonal. Existem mulheres com endometriose, que são as dores, né, aquelas dores incapacitantes da mulher, que também é um desequilíbrio hormonal. Então, até quando? Até quando a menopausa existir. Então, até quando a gente precisar fazer a reposição hormonal. E isso é até o fim da vida. Ninguém que começa hormônio vive sem hormônio mais. Isso é um fato. Entende? Porque você melhora muito a sua qualidade de vida, você não tem mais o problema fisiológico acontecendo no teu dia a dia que vai impactar e você percebe. Não, doutora, olha, tô tudo tranquilo. Eu fiquei mais estressada, mas não foi nada, não. Eu sinto que realmente foi o excesso de trabalho, não foi nada da parte hormonal. Então, a gente vê que tudo fica muito mais fácil de enxergar, da gente normalizar que isso aqui é realmente do meu dia a dia. É assim que eu tô me sentindo assim por conta disso que aconteceu, dessa coisa específica. E esse acompanhamento e essa coordenação da saúde acontece ao longo do tempo. Pacientes comigo, elas não vão e vão embora, elas ficam porque realmente nós somos cíclicas e nós vamos sempre ter que ter esse olhar de cada momento da fase da vida. É fases, né? Uhum. Como diz aquela letra da música, né? Mulher de fases. É justamente isso. Doutora, eu adorei nossa conversa. Foi muito, assim, didática, tirou dúvidas, falou sobre esse tratamento que realmente as mulheres precisam conhecer. E eu agradeço a sua participação aqui. Foi maravilhoso. Ai, obrigada. Eu quero agradecer também a Harmony News, a você, né, por isso. É um assunto que a gente precisa abordar sempre, né? E convido todo mundo a conhecer o Instituto GT, o método SINC hormonal, que eu acho que ele realmente vai conseguir transformar a vida de mulheres. É isso, gente. Eu, inclusive, já vou marcar minha consulta. Espero você. Porque eu preciso ser avaliada. Eu quero qualquer coisinha lá, já fico logo assim. Com certeza. Já tirei as minhas dúvidas, porque eu sou a Maria Medrosa. E é isso, gente. Eu agradeço a participação mais uma vez da doutora Gisele e até a próxima.